eu tiro muitas dúvidas com o pastor Milton. O pastor Milton foi muito importante na minha vida e ainda é. Grandes das problemáticas da vida de um pastor que eu não sei fazer, eu ligo para ele e pergunto: pastor, o que o senhor acha? Sabe para quê? Eu não quero ser o dono da razão, o sabichão, o bonitão, entendeu? Então eu ligo: pastor, o que o senhor acha? Faz logo isso, não dá bobeira não. Entendeu? E eu peço um conselho a ele. O pastor Milton me ajudou muito, foi o homem que me levantou a diácono, Adriana, e tem me ajudado muito, é uma bênção na minha vida, na vida da minha família. O pastor Milton foi muito importante para mim, sabe por quê? Porque ele pregava a palavra. Gilson, pastor Milton, eu ainda tenho até um pouquinho do perfil do pastor Milton. Ele prega. Uma vez nós chegamos atrasados na igreja de domingo, de palhaçada mesmo. Quando eu cheguei no culto, o pastor Milton falou: eu já falei isso aqui já. Ele olhou e falou assim: rapaz, mas esse pessoal é muito cara de pau. Como é que no domingo, eu sei que ele estava em casa, chego em casa às 8 horas da noite na igreja. Quando eu sentei, ele falou assim: eu vou embora agora. Eu vou embora agora. E eu falei: ele está certo. É a palavra de Deus. Quem tem que se cuidar, lógico. A gente pode dar uma ligar, igual hoje a irmã ligou para mim: pastor, eu vou chegar um pouquinho mais tarde. Não tem problema. Mas no caso meu, foi assim, Tereza. Me prejudicou aquilo, sim ou não? Não. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que o que repreende será mais amado do que o que lisonjeia da boca dentro. Hoje, tem muitos pastores aí que vê o membro fazendo a coisa errada e não tem coragem de falar: você está errado. Sabe por quê? Tem medo do membro ir embora, tem medo do membro parar de dar dízimo. Não. Nós temos que pregar a palavra. Então eu sou grato a Deus pela vida do pastor Milton. Amém? É a sua esposa. É a Angélica. Vem cá, Angélica, para a igreja conhecer a irmã, vai dar uma palavra para a gente. Está aqui esse casal. O pastor Milton tem 2 filhos e é uma bênção para as nossas vidas. Amém? Venha ler a minha palavra rapidamente, os irmãos sentar, se daqui a pouco vamos chegar aqui. E foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos, e sua mãe deu-lhe o nome de Jabes, dizendo: porquanto com dores o dei à luz. Porque Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: se me abençoares muitíssimo, e meus termos ampliares, e a tua mão for comigo, e fizeres do mal, não seja afligido. E Deus lhe concedeu o que tinha pedido. Amém, irmãos? Esse é o Deus que nós estamos aqui servindo essa noite. A palavra do Senhor diz que Jabes, ele clamou ao Senhor e ele se tornou mais ilustre do que seus irmãos, porque ele temia o Deus que ele servia. E é esse Deus que nós estamos aqui nessa noite, que você possa clamar ao Senhor como fez Jabes, porque Deus está aqui nessa noite para te abençoar e para tornar tudo aquilo que você tem fé em bênção na sua vida. Eu gostaria de agradecer ao Senhor nessa noite, porque é algo que eu pedi há muito tempo ao Senhor. O Senhor me concedeu aqui na igreja terça-feira, e para mim era uma coisa assim muito importante, né? Que muitos buscam bênçãos materiais, mas o mais importante, irmãos, é você estar bem, a tua vida está bem espiritualmente na presença do Senhor. E eu fui assim contemplada em ser batizada, selada com o Espírito Santo do Glória Senhor. ao teu nome, Jesus. Eu creio que para mim, irmãos, isso era muito importante, porque eu precisava de, assim, uma fortaleza, um revestimento para estar aqui, ajudando essa igreja, ajudando aos irmãos, ao qual eu já vejo o crescimento dessa obra. E eu louvo ao Senhor, porque assim como o Senhor fez na vida de Jabes, eu creio que Ele já está fazendo na minha vida e vai fazer na vida de cada um de vocês. Eu louvo também ao Senhor pela vida deste casal, que muito me ajudou espiritualmente ali, nos momentos que eu mais precisei da minha vida. E se hoje nós estamos aqui, eu e o pastor Roberto, é porque na nossa trajetória houveram pessoas que foram levantadas pelo Senhor, assim como o Senhor abençoou Jabes, também abençoou esse casal, e que hoje nós possamos também ser canal de bênção na vida dos irmãos. Que eu louvo o Senhor por esta oportunidade. Amém. E todos os irmãos têm sempre estado aqui. Às vezes, quando não pode vir, os irmãos ligam: pastor, hoje eu estava aqui, a irmã ligou para mim e falou: pastor, vou chegar um pouco mais tarde, eu queria estar aí, mas estava numa reunião e já chegou. Então, dia de quinta-feira, como os irmãos não têm vindo, têm me ligado: pastor, não deu para mim vir. Então, o povo do Ministério Irmãos em Cristo tem sido fiel. Quando não dá para vir, liga para avisar, e isso é uma bênção. E a maioria dos cultos, sabia que nós temos quase 100% do aproveitamento da igreja? Quase 100%, pastor. O povo é pequeno, mas todos os cultos, quase que 100% da igreja está aqui. Então isso é bênção de Deus. Amém? Vamos orar. Agradecemos, Senhor, por todos os benefícios que nós temos feito. Mantemos, Senhor, cada pedido de oração apresentado no altar desta igreja. Tudo aquilo que estiver em concordância com a tua palavra, que nós desenvolver. Que esta noite a gente esteja dando ordem a teus anjos a respeito desta igreja, a respeito de cada petição apresentada neste altar. Abre portas onde não tem porta.
Amém? Amém. Amém. Só não queria que vocês ficassem olhando pra mim, não. Pode fechar os olhos, pode olhar pra lá, pode olhar pra cá, pode pensar em alguém da família que você gostaria que estivesse aqui. É, Deus. Amém? Amém. Tu és grande, Jesus. Em meu coração, Tu és grande, Jesus. como eu amo os seus caminhos. Aleluia. Lindo Jesus. Tu és maravilhoso, Jesus. Estrela da manhã, Tu és poderoso. eu cantarei a ti. Nós te louvamos, Deus. Nós te Glória a louvamos. Deus. Que posso te dar? Oh Deus, grande é o Sou seu tudo nome. que tu és. Nós te amamos, Você Deus. me Nós te libertou exaltamos. Nós te exaltamos. e me curou. É verdade, meu Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado por Tu tudo. és bom, Tu és bom, Jesus. em todo tempo és bom. Aleluia. Aleluia, aleluia. Justiça está em Glória a ti. Deus. Está em ti, meu Deus. Seu amor é para Teu amor é sempre. para sempre. Aleluia. Tu és bom, em todo tempo és bom. Aleluia. Justiça está em Tu ti. és Deus da justiça, meu Deus. Aleluia. Teu amor é para sempre. Tu és grande, Jesus. Tu Tu és és maravilhoso. Nós te amamos, Jesus. Nós te amamos. todo Eu tempo te amo, Jesus. Tu és importante para mim. Tu és importante para mim. Tu és importante para esta igreja. Tu és importante. Jesus, tu és importante para esta igreja. Adore o Senhor, irmão. Adore o Senhor. Chegar na base. Estou aqui, Senhor. Pai, para Deus que Ele é constante, derramos que és de malá, que és. Entra nas nossas vidas, ó Pai. Tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por aquilo que ainda não fez. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço. Toda a igreja lá por me libertar e salvar. Recebe toda a honra, Jesus. Recebe toda a honra, Jesus. Recebe toda a honra. Recebe toda a honra, Jesus. Recebe toda a honra, Jesus. Tu mudaste a nossa vida, Jesus. Tu mudaste a nossa história. Tu mudaste as nossas vidas, aleluia. Te agradeço. Amém? Rapidamente, tem um homem que ele era um grande pastor numa grande igreja. E toda quarta-feira aquele pastor, Adriana, saia no meio, acabava o culto até meio-dia, ele saía, pegava o carro dele, ouvia esse pastor, onde que ele vai toda quarta-feira? Aquele crente que gosta de tomar conta da vida dos outros, sabe como é que é? Aí foi seguir o pastor. Aí o pastor saiu da cidade, pegou serra, parou no meio da serra, no meio do matagal, uma escadaria. O pastor desceu a escadaria e ele de longe olhando, o pastor entrou no meio do matagal, tinha uma cabana lá no matagal. Ele entrou nos carros no meio da cabana, passou 5 minutos, ele saiu ali dentro com uma roupa comprida, de bota, chapéu e com uma foice na mão. Aí começou a capinar. E o pastor ficou 2 horas olhando ele capinando, falou, ele ficou maluco. Tá pensando que era uma coisa, eu pensei que era mulher, uma coisa, ele tá maluco. Voltou, foi na casa do pastor. Ó, minha irmã, teu esposo não tá legal não. Foi mesmo. Olha, ele desceu, eu segui ele, infelizmente, ele parou no meio da serra, foi no meio do matagal, começou a capinar igual maluco lá, ficou 2 horas, eu fiquei olhando, ele capinando o capim lá.
E não está bem não. Daqui a pouco chegou o pastor, estava a reunião marcada. Ô, tudo bem? O pastor chegou. O que está vendo contigo, marido? Nada, por quê? Não, porque o fulano ele disse que ficou preocupado toda quarta-feira de 15 dias pelo menos você sair. E ele então foi te seguir, e ele viu o que você fez lá. E ele falou, rapaz, por que você não me perguntou? Eu te falaria. Só te perguntava. Amém? Me perguntava que eu te falaria o que você queria saber. Mas sabe por que eu vou para aquele lugar lá de 15 dias, 20 dias? Aí por quê? É porque antes de ser um pastor, que é essa grande igreja, antes de ver os meus filhos estudando no colégio particular, antes de ter um carro próprio, antes de ser abençoado como eu sou hoje, eu era boia fria. Eu capinava, passava o dia inteiro no meio do mato capinando para ganhar 10 reais. Então de 15 em 15 dias, 20 em 20 dias eu vou lá naquele lugar, para eu me lembrar da onde que eu vim e saber que se eu hoje sou alguma coisa, foi porque Jesus estendeu a mão para mim. Amém? Quem pode aplaudir ao Senhor Jesus? Glória a Deus. A Bíblia fala de um homem que morreu comido de bicho porque não deu glória a Deus. Glória a Deus! Amém. Nem que seja com medo de morrer. Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor. Estou muito feliz de estar aqui. Eu tenho o Roberto como um filho. Estou aqui debaixo da bênção do meu pastor, pastor Fernando Rezende, Ministério Água Viva. Nossa sede fica em Alcântara, São Gonçalo. Temos uma igreja aqui no Catete, em frente ao Brisolão, a sede do Rio. Temos uma sede em Macaé, outra em São Gonçalo, no bairro Caçador. 3 em Macaé, na verdade. Estamos há 11 anos, desde que voltamos para o Senhor. Minha história é parecida com a do Roberto. Eu sou criado na igreja, filho de pastor, mas aos 20 anos eu fui para o Egito. Fiquei 18 anos afastado, não desviado, como ele já ensinou. Afastado dos caminhos do Senhor, mas pela misericórdia eu retornei. E desde então a vida na casa do Senhor tem sido assim. Um dia eu volto para contar o testemunho, porque ele é muito longo. Já fomos provados, passei por um transplante renal, passei por várias coisas, mas estamos firmes na presença do Senhor. Eu vejo Deus usando o Roberto, eu fico muito maravilhado e agradecido a Deus. Porque realmente eu fui muito chamado a atenção pelas vezes que eu deixava o Roberto pregar quando eu tinha 2 vice-pastores. Eram 3 pastores e o diácono que pregava quase todo domingo. E eles me chamavam para reclamar por que o diácono pregava e o diácono pregava e eu não deixava os pastores pregar. E eu dizia para eles, porque quando o diácono prega as coisas acontecem, quando os pastores pregam, porque eles vêm de casa depois de ficar a tarde toda na feijoada, aí não acontece nada. E hoje eu vejo Deus usando o Roberto como eu sempre vi, é um evangelista. E eu acho que um dia eu falei para ele, Deus vai te dar uma igreja, eu acho que nem ele acreditou. E hoje Deus deu esta igreja a ele, porque Deus é fiel. Amém. Deus é fiel. Mas o que eu venho falar hoje, na condição de pastor, de mestre, é um pouco pesado. Por isso eu quero pedir que tu dobre tua cabeça, curve tua cabeça, feche os teus olhos. E oremos ao Senhor. Senhor, nós queremos te pedir que tu venhas falar. Mas não a nossa mente, Senhor, porque a mente é emoção, é alma e é inimiga de ti. Queremos que a tua palavra venha de encontro ao nosso coração, porque o que está no nosso coração é o que o nosso espírito usa, é o que o espírito pega em nós. Tu olhas o que está em nossos corações, tu não olha a nossa mente, tu não olha nossas emoções, tu não se moves por causa de nossas lágrimas, do nosso choro, mas quando nós estamos de acordo com a tua palavra, quando a nossa oração está alinhada com a tua palavra, porque é pela tua palavra que tu se move. E a tua palavra será ministrada, eu te peço que ela vá e produza o efeito para qual ela está sendo ministrada. Em nome de Jesus, todo espírito maligno que rouba a semente, que vem na mente para bloquear o entendimento, para fechar, formando sofismas e paradigmas, eu repreendo agora na autoridade do nome de Jesus. Que a nossa mente possa estar aberta para que a palavra vá de encontro a ela e desça ao nosso coração e não fique apenas na mente. É o que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. E toda a honra é tua, toda a glória, todo louvor pertence a ti, porque só tu és digno de honra, de glória. Só tu és digno de todo louvor. Amém. Fazendo, cumprindo os propósitos que Deus tem na vida dele.
São muitos e muitos testemunhos que só aquela moto dele já viu quantas pessoas já passaram pela mão dele, quantas questões. Aonde eu prego, eu conto uma das histórias do Roberto. Ou eu conto da moça que ia se matar no ônibus aqui em Copacabana, ou eu conto do cara que parou na Avenida Brasil, aceitou Jesus no meio da pista, ou então eu conto dos 4 PM no Camorão que ajoelharam e começaram a chorar e pregando para os PM, cada um de 2 metros, negão mesmo, e os caras de fuzil e ele botando o dedo na cara dos caras. São muitas experiências com Deus. Dentro do Morro da Mangueira, os bandidos iam sair para fazer alguma coisa, Deus está mandando vocês ficar aí, senão vai morrer todos. Os caras entraram para casa de novo. São várias e várias. E Deus me mostrou que ele era o evangelista. O evangelista tem esse dom de palavra de conhecimento. Ele chega do lado de uma alma aflita, Deus vai dando a vida toda, o que aquela pessoa está passando. Muitas pessoas confundem isso com profecia, com dom de profecia, mas é um dom de palavra de conhecimento. Deus fala o que está acontecendo naquela vida para que a pessoa saiba que é Deus que está falando e se renda ao Espírito Santo e receba Jesus como seu Salvador. Louvado seja Deus. Eu fico muito feliz. Sei que vocês não vão ficar aqui. Sei que esse ministério vai crescer, porque eu conheço o caráter do Roberto. Sei que a motivação dele é a motivação correta. E é sobre isso que nós vamos falar nesta noite. Porque nós estamos vivendo uma época muito difícil, amados. Nós estamos vivendo os dias maus, como a Bíblia diz. Agora está chegando a época de eleição. Quando chega a época de eleição, a gente começa a saber da vida de vários políticos, de várias personalidades políticas. Eu lembro da primeira eleição, quando o presidente Lula foi eleito no primeiro mandato presidente. Nós ficamos sabendo aonde ele nasceu. Nós conhecemos através da televisão a professora, a primeira professora dele. Nós ficamos sabendo, conhecendo as tias, a cidade. Tudo foi, a mídia divulgou tudo sobre a vida do presidente Lula. Trazendo isso para os dias, para as igrejas atualmente, nós estamos da mesma maneira na maioria das igrejas. Não estou falando do Ministério Irmãos em Cristo, estou falando da igreja generalizada, do modo geral, no Rio de Janeiro. Muitas pessoas sabem quem é Deus, muitas pessoas conhecem os feitos de Jesus, muitas pessoas conhecem as coisas que Jesus já fez, as coisas que Jesus ainda faz, muitas pessoas conhecem a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, mas está tudo aqui. Não tem relacionamento com Deus, com nosso Pai, com o Filho, porque não estão ainda na posição que deveriam estar em Cristo Jesus. Eu costumo dizer que muitos cristãos vão errar o céu por causa de 60 centímetros. Por causa de 60 centímetros, muitas pessoas vão parar no inferno. Porque que 60 centímetros são esses? É exatamente a diferença, a distância que tem entre a mente e o coração. A palavra está aqui, o entendimento da palavra está aqui, as mensagens estão aqui, mas não desce para cá. E se não desce para cá, não forja o nosso caráter como o caráter de Jesus. Então nós nos tornamos apenas religiosos. Conhecemos Deus de ouvir falar, mas não temos relacionamento com Ele. E nós estamos vivendo numa época que é isso que a gente vê. A igreja, principalmente no Rio de Janeiro, está debaixo de uma operação do erro, que a Bíblia chama de operação do erro e operação de apostasia. Muitos são crentes por medo do inferno, muitos dão dízimos por medo do devorador, muitos dão oferta por medo de falir, e isso tem sido impregnado no meio cristão de uma maneira tão grande que hoje virou a pregação hoje virou triunfalismo, de uma maneira exacerbada e extra-bíblica, não é antibíblica, porque a bênção vem de Deus, as promessas, o Deus é um Deus abençoador como o Pai, só que a bênção é consequência de obediência à palavra. Aleluia! Deus não abençoa desobediente, Deus não abençoa filho rebelde. Então, amados, nós estamos passando por um período assim. A rainha dos céus que age no Rio de Janeiro, que é muito forte. O espírito maligno são 2 demônios que agem. Um está no Cristo Redentor e o outro está na Igreja da Penha. São as bases deles.
esses espíritos que agem no Rio de Janeiro, trazendo sensualidade, trazendo luxúria, trazendo corrupção, tráfico de drogas, o mais pesado é no Rio de Janeiro, porque por causa da semente do tráfico dos escravos, nós nunca pedimos perdão aos africanos pelo que fizemos com os filhos dele. Por isso que o tráfico é pesado, só mudou a mercadoria, não é mais escravos, agora é cocaína, é droga, é essa nova aí que está também sendo uma dor de cabeça para as autoridades, esse cachimbo, o crack. Então, o Rio de Janeiro é desta maneira, é pesado, o clima é pesado. Quando você atravessa a ponte, quando chega no meio da ponte, você sente o clima espiritual é diferente, é pesado, por causa disto. E as igrejas, muitas não estão desatentas ao que está acontecendo. Sabe, a noiva de Deus é uma noiva que ela tem que andar na presença, ela tem que querer a presença constante do noivo. Não é alguém que tem que ficar só pedindo coisas para o noivo. É presença, como o pastor Roberto estava falando. Adorar, estar na presença, ter o seu momento a sós com Deus, ter o seu momento a sós com a palavra. Porque quando você ora, você fala com Deus. Quando você lê a Bíblia, Deus fala contigo. E depois, quando você vai aumentando esse relacionamento, você vai passar a conversar com ele pessoalmente, não mais só pela Bíblia, também pela Bíblia, mas também por ouvir e conhecer, como Jó disse: antes eu te conhecia de ouvir falar, agora eu vejo a tua face. É isso que nós precisamos buscar. E é isso que o Senhor me mandou hoje aqui, na condição de mensageiro, para trazer essa palavra. Sabe, amado, nós temos que buscar essa intimidade. Tem muita gente dentro das igrejas que está apostatada e não sabe. Totalmente fora do que deveria estar. Porque estão, às vezes, até na inocência. Não é de propósito, não é que a pessoa faça aquilo maldosamente. Acontece. As pessoas se envolvem tanto com as coisas deste mundo, com as coisas desta terra, que se esquecem do espiritual e acham que basta ir ao culto uma vez por semana, ler a Bíblia, dar o dízimo, se desviar do mal, não mentir, não pecar, pronto, já fiz a minha parte. Mas quando você vai estudar a palavra, você vai ver que as coisas não são bem assim. Jesus não morreu naquela cruz só para que a gente fique sentado em banco de igreja. Jesus morreu naquela cruz para que você tenha acesso ao Pai, para que você tenha um relacionamento de filho e pai, para que você tenha comunhão e intimidade com Ele. Foi para isso que Jesus morreu naquela cruz. As bênçãos, as curas, as transformações de vida são consequências. Isso vem no pacote, mas o objetivo principal é para que nós sejamos forjados ao caráter igual ao de Jesus, para que nós sejamos como Ele foi. Este é o nosso objetivo como cristãos. Então, é isso que nós temos que buscar, porque Jesus vai vir buscar uma igreja, como diz em Efésios, uma igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, uma igreja santa, sem defeito. Sabe, às vezes, eu escutei uma vez um apóstolo dizendo que Jesus talvez seja o único noivo na face da terra, que a maior parte da noiva não conversa com ele. Uma vez eu escutei uma mensagem do pastor David Wilkerson, que passou para a eternidade no ano passado. Eu gosto muito dele, das mensagens que ele deixou. David Wilkerson estava orando e conversando com Deus há 4 horas. Então, de repente, ele falou assim: Senhor, eu preciso me levantar, que eu tenho as coisas para resolver. E Deus falou para ele assim, quase ele dizia que parecia que Deus estava embrulhando: David, não levanta, fica aqui comigo. Eu gosto de conversar com meus filhos. Os meus filhos não me procuram. E ele orou por mais 3 ou 4 horas ali na presença de Deus. Deus gosta desse relacionamento e nós vamos ver isso já já, quando nós vamos estudar a palavra. Por enquanto nós estamos ainda na introdução. Jesus, essa comunhão, essa intimidade tem que ser a nossa maior necessidade. Quem não tem fome da palavra, fome de viver essa palavra, fome de andar com Ele, precisa nascer de novo. Foi convencido, mas ainda não foi convertido. Quando você nasce de novo, você não quer mais estar longe dele de jeito nenhum. Sabe? E Jesus não vai querer andar no céu com quem não quis andar com Ele na terra. Se Jesus é o nosso maior prazer,
É isso que nós temos que buscar. Sabe, amados? Andar com Jesus é diferente. Andar com Jesus é você saber que você está seguro. Isaías 43 diz assim: quando passares pelo fogo, não te queimarás. Ele não está dizendo que a gente não vai passar pelas águas. Tem hora que a gente vai tomar um venceu. O que ele está dizendo? Ele venceu, não está dizendo que nós vamos vencer. Ele está dizendo que se nós estivermos nele, nós podemos vencer. Sem ele mesmo falou: sem mim nada podereis fazer. Nós somos totalmente dependentes dele. Se nós estamos aqui é por causa dele. Tudo que existe foi feito por causa dele. Quem morreu foi ele, o Filho de Deus. Quem convence é o Espírito dele. Sem ele nós não somos nada. Eu, pastor Roberto, Silas Malafaia, qualquer um, não somos nada. Somos totalmente dependentes dele. Porque ele falou que sem ele nós nada poderíamos fazer. A obra é dele, ele é o pastor. Amém. O pastor Roberto falou sobre a questão do horário. Eu cobrava muito realmente. Eu não faço mais isso hoje. Hoje eu deixo as ovelhas livres, à vontade. Só cobro os obreiros. As ovelhas não. Porque nós aprendemos que as ovelhas são livres. Jesus morreu para que elas sejam livres. Ela tem que chegar por amor a Jesus no horário do culto. Mas eu aprendi isso com meu pai. Meu pai foi pastor há muitos anos. E o meu pai foi dirigir uma igreja lá na comunidade do Caju, em São Cristóvão. E ele, toda vez que ele chegava na igreja, tinha uma irmã que, antes da igreja, meu pai chegava 1 hora antes do culto. Antes de meu pai chegar, ela já estava sentada com os filhos na porta. Toda vez era aquilo. E meu pai era novo na igreja, não conhecia. Um dia ele perguntou àquela irmã, abriu a igreja, eles entraram: irmã, por que a senhora chega tão cedo? Se a senhora sabe que eu chego 6 horas, o culto é às 7, a senhora chega antes das 6 horas, antes de mim. Ela falou assim: ah, pastor Milton, o nome do meu pai é Milton Barros também. Ah, pastor Milton, é porque eu moro aqui atrás da igreja, do lado da igreja, eu só chegava atrasado. Eu só chegava atrasado. O culto começava às 7 horas, às 7 horas que eu ia mandar as crianças tomar banho, só chegava na igreja às 8 horas. Um dia eu fui parar naquele hospital ali, São Sebastião, tem um hospital, até já foi fechado. Fui internado ali com uma doença que os médicos não sabiam o que era, diziam que eu estava definhando, que eu ia morrer, que eu estava definhando, e eu estava na minha cama, e eu emagreci mais de 25 quilos, e então eu escutei o culto começando aqui nessa igreja, e eles estavam cantando aquele hino da harpa que diz: nós abrimos este culto no teu nome, ó Jesus Cristo. E ela falou que quando ela ouviu esse hino, ela falou assim: ah, Senhor, como eu gostaria de estar na tua igreja agora e não neste hospital, aqui nesta cama. E ela ouviu claramente o Espírito falar com ela assim: como gostaria de estar lá agora, se você só chega atrasada? E ela disse que para o meu pai, que naquele dia ela fez um pacto com o Senhor e falou: Senhor, se tu me curar, se tu me tirar desse hospital e me curar dessa doença, eu te prometo que eu vou ser a primeira a chegar todos os dias na igreja. E ela falou isso para o meu pai, e meu pai falou: então você cumpra a sua promessa, eu vou mandar fazer uma cópia da chave da igreja para a senhora abre a porta e já fica orando até eu chegar e já abre a igreja e tal. Então é assim que Deus faz, amado. Por isso que eu cobrava mesmo isso, e está certo, o pastor tem que cobrar, porque o pastor ele é pai. A unção de paternidade é a unção de direção. O pai é quem dá a direção ao filho, a mãe dá a identidade e o pai dá a direção. Então o pastor tem que dizer: faz isso, faça isso, porque ele é nosso pai, ele é pai de vocês. Mesmo que você tenha o seu pai físico, seu pai biológico, mas espiritualmente Deus colocou um pai sobre você. O pastor Roberto é um pai, não é um irmão mais velho. E Deus nunca vai te abençoar sem passar por ele. Eu aprendi isso, e depois que eu aprendi isso, o meu ministério é outra coisa. Porque eu só fazia o que eu queria, eu ia no culto onde eu queria, ia no culto quando eu queria, eu assistia o culto cada dia no lugar, eu fazia o que eu queria, porque eu não tinha esse entendimento do princípio de Deus, que é um estatuto de Deus, que é um princípio de autoridade. Deus nunca vai abençoar passando por cima ou pelo lado de quem está sobre você como autoridade. Se Deus quiser te abençoar no teu trabalho, Ele vai usar teu chefe. Se Deus quiser te usar na tua família, vai usar o patriarca. Desde que a gente cresce até a nossa vida, sempre tem alguém sobre nós.
Você, quando criança, você tem autoridade do pai e da mãe sobre você. Tu vai para a escola, tem autoridade do professor sobre você. Tu vai para trabalhar, tem autoridade do teu chefe sobre você. Tu vai para a igreja, tem autoridade do pastor sobre você. É assim que Deus faz. A bênção sempre passa pelo pai para chegar no filho. Deus trabalha dessa forma. Isso é um princípio de Deus. Isso não vai mudar nunca. Então, quem não respeita pastor, não tem direito à bênção porque é desobediente. Diga amém. Quer dizer, fiel é Deus, meu rei, para cumprir o que me prometeu. As primeiras letras dessa frase em hebraico formam a palavra amém. Não tem nada a ver com assim seja, como ensinam por aí. Fiel é Deus que prometeu para cumprir. É isso que quer dizer amém. Assim seja é até parecido, mas não é o real. Amém? Agora você sabe o que é amém. Fiel é Deus para me prometer, para cumprir o que me prometeu. Amados, quando você vê o Salmo 91, eu só estou dando uma introduçãozinha para chegar num ponto. Quando você fala sobre o Salmo 91, versículo 2 diz assim: diz ao Senhor, meu refúgio, meu baluarte, Deus meu em quem confio. Pois disseste, o Senhor é meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. O que isso quer dizer? Que as lutas chegam, amado. Chegam, mas não é para te aniquilar. A Bíblia diz que nada vai vir além do que a gente pode suportar. É nisso que nós temos que descansar. E no versículo 14 do Salmo 21 tem a chave desse capítulo todo. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei e o poloei no alto retiro. Porque conhece o meu nome. Isso aqui quer dizer o seguinte: conhece o meu nome na cultura judaica, na cultura oriental, é o seguinte: porque me conhece, porque sabe quem eu sou, porque conhece o meu caráter, porque sabe que eu não minto, porque tem intimidade comigo. Tem muita gente que clama o Salmo 91 sem ter intimidade com o Senhor. O Salmo 91 não tem poder nenhum na vida dele, por causa desse versículo 14. Porque conhece o meu nome, porque me conhece intimamente. Isso é importante. Em Hebreus 11 a gente vê sobre Abraão. Nós vamos falar muito sobre Abraão hoje. Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que deveria receber por herança, e partiu sem saber para onde ir. Quando você estuda a vida de Abraão, você vê que o propósito final da obediência é sempre uma herança. Deus é igual a um pai, Ele é um pai. Nós, como pais, quantos são pais aqui? Quase todos, acredito. Nós, quando o nosso filho estuda com vontade, o que a gente tem vontade logo de fazer? Quando o teu filho tira um 10 em matemática e você sabe que ele é ruim de matemática, o que dá vontade logo de você? Você pensa logo numa pizzaria, pensa logo em levar ele no Bob's, pensa logo em levar ele em algum lugar que ele goste. Às vezes você está até meio duro, mas ele está te pedindo um jogo para o PlayStation 3 dele, já faz 6 meses, ele tirou 10 em matemática, tu arruma o dinheiro e compra o jogo dele. Pai é assim, Deus também é assim. Aleluia. Toda vez que nós obedecemos, Deus recompensa, porque Ele é um Pai recompensador. Aleluia. Não é que você vai fazer para receber nada. Ele olha a motivação do teu coração. O propósito da obediência é a herança, mas isso é pela fé, caminhar em fé. Não é esperando cair tudo do céu. Amados, só uma coisa caiu do céu: o diabo. Nada cai do céu, você tem que ir atrás de tudo. Deus vai te capacitar, vai te abençoar, vai te dar direção, vai te dar sabedoria, vai te dar discernimento de situação para você fazer um bom negócio. Mas é você que tem que ir fazer. Aleluia. Eu não fico esperando o anjo trazer, porque ele não vai trazer. Tem gente que quer trabalhar, mas fica em casa esperando o anjo trazer o jornal para ele procurar emprego. Entendeu? Se você não for para a rua acordar cedo e ir lá para o CAT, não adianta. Deus quer te dar uma porta de emprego lá dentro da sua capacidade, mas tu tem que ir lá para a fila, fazer a tua parte. Diga amém. Amém. Então isso é que eu quero dizer, a obediência da palavra que conduz à presença de Deus. Muitos estão dentro das igrejas no nível 0 de obediência. Quando eu falo obediência à palavra, não é a pastor, é a palavra. O que é o nível 0 de obediência? É quando a pessoa só faz o que quer, só faz o que dá na cabeça. No nível 0 de obediência, a pessoa fala assim: não, eu acho que eu vou ser pastor, e vai e vira pastor sozinho, sem ninguém nunca ter botado a mão sobre ele. Lá onde eu moro tem muita igreja assim.
Eu chamo eles de caçadores de dízimo. Porque ninguém levantou ele de pastor, ele era diácono numa igreja, se revoltou porque o pastor deu uma bolada nele, foi lá, tinha uma garagem na casa dele, ele olhou, cabe 20 cadeiras, é melhor do que trabalhar. Se eu arrumar 20 pessoas ganhando salário mínimo dando dízimo, eu vou ganhar mais com o meu nível de instrução trabalhando lá fora. Caçadores de dízimo, porque a igreja não é botequim, quem abre a igreja é Deus. Aleluia. Deus levanta pessoas para abrir igreja. Igreja não é comércio. Falou para a mulher, eu estou ficando doida, eu acho que o Espírito Santo está mandando comprar um apartamento na Tijuca. E no outro sábado ele pegou o jornal de novo, deve ser anúncio. Aí a mulher falou, vai lá, pega aqui o Caxias, Praça da Bandeira, desce lá, vai lá, Paris e Bar, é pertinho ali. E ele foi, ele é doido, ele foi mesmo. Deus gosta de doido, sabia, irmãos? Deus gosta porque doido tem fé. Prudente não tem fé nenhuma, prudente é tudo medroso. Prudência e medroso é a mesma origem radical da raiz da palavra. Então o que acontece? Ele foi lá, chegou lá e ele olhou o prédio, não, isso não é para mim não vou nem olhar, só que o porteiro viu ele. Pois não, o que o senhor deseja? Não, eu tinha vindo ver o apartamento. Não, vem cá, aproveita que o dono do prédio está aí. Aí ele ficou assim meio sem jeito, mas ele já sabia que era fora das condições dele, não tinha nem como pagar aquilo. Aí o dono do prédio levou, qual que o senhor quer ver? Eu quero ver o mais barato. Aí levou ele lá no segundo andar, mostrou um lado da pilar, da coluna, não sei o quê. Aí o dono do prédio falou, agora eu vou te mostrar o mais bonito, vem cá. Aí botou ele no elevador, subiu para um de 3 quartos com suíte. Aí olhou, quando ele olhou, coisa linda, e puxa, que lindo, azulejo até o teto, não sei o quê. Aí o dono do prédio falou assim, você gostou desse apartamento? Gostei. Mas não dá para mim não, dá sim, esse apartamento é seu. Tu acha que tua esposa vai gostar? Eu falei, acho. Por que o senhor está falando isso? Não, é meu não, tá maluco, não briga assim não posso pagar isso não. Então eu vou te contar minha história. Eu estava falido, eu era um empresário bem sucedido. Eu tinha esse terreno aqui na Maria de Barros e um dia eu orei ao Senhor, eu sou evangélico, eu sei que você é, porque o Espírito já me falou que você também é cristão. Eu sou evangélico, para honra e glória do nome do Senhor então. E eu orei ao Senhor e falei, Senhor, se tu abrir as portas para que eu possa arrumar financiamento para construir um prédio aqui, para vender os apartamentos, pagar minhas dívidas, ficar livre das minhas dívidas, aquele que tu mandar aqui, o melhor apartamento eu vou dar para ele. E quando você botou o pé aqui no elevador, o Senhor falou, é ele, pode dar o apartamento. E ele falou, e você aqui, ó, esse prédio foi construído para não ter condomínio alto, você não vai ter condomínio alto, você ainda pode trabalhar, tu sabe fazer serviço, e eu sei fazer bombeiro, eletricista, encanador, sei fazer tudo, então tu ainda vai ser o zelador do prédio, eu vou te botar como zelador e tal, e o zelador do prédio, num prédio bacana na Marisa e Barro, mora no melhor apartamento do prédio.
Ele é o zelador e porteiro do prédio. Só Deus faz isso. Mas essa não é a motivação principal da nossa vida. Isso é consequência da nossa obediência ao Senhor. Isso é consequência da nossa obediência à palavra. Isso é consequência do nosso desejo de viver uma vida na presença de Deus. A consequência, Deus como Pai recompensador, Ele não recompensa. Então a motivação não pode ser essa. Porque se a tua motivação for essa, nada acontece na tua vida. Obediência, que você só faz o que quer, que você não obedece a ninguém, vai à igreja quando quer, ora quando quer, lê a Bíblia quando quer, dá dízimo quando quer, oferta quando quer. Quando você está nesse nível de obediência, isso chama-se obra de palha. Tudo que você faz neste nível, tudo que você fizer fizer neste nível, para Deus não tem valor nenhum no mundo espiritual, não vale de nada, não serve de nada, é obra de palha, não tem da parte do Senhor nenhum reconhecimento. Pode fazer, pode ir para a igreja, pode fazer, se é com essa motivação, se você só faz o que quer, porque às vezes tem pessoas que obedecem, mas por fora, por dentro o espírito está em pé, contra aquela autoridade que foi estabelecida. E toda autoridade foi estabelecida por Deus, está lá em Romanos 8, toda. Quando o médico te dá um remédio, você não toma, você está desobedecendo a Deus, porque o médico também é uma autoridade constituída por Deus. E isso é rebeldia, e para Deus rebeldia é como feitiçaria. Desobedecer às autoridades, falar mal de político, falar mal do governador, falar mal da prefeitura, quando a Bíblia manda orar por eles, isso é rebeldia diante de Deus. As coisas não acontecem na nossa vida. Há poder em nossas palavras. A Bíblia diz em Provérbios que da nossa boca sai a bênção ou a maldição. Meu Deus. Tu és grande. Tem um ditado que diz assim: a tua fé define o tamanho do teu Deus. Jesus disse assim, Lucas 9, 23, dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, dia a dia, pegue a sua cruz e siga-me. Jesus falou que tem cruz, e é todo dia. Pega a sua cruz, pega as suas dificuldades, pega o seu problema. Às vezes o problema é dentro da família. Jesus falou nos evangelhos que o pior inimigo são os da própria casa. A gente sabe como é que é família, todos nós temos família. Agora, quando você está na obediência, aí é diferente, que aí você está na mão de Deus. Tudo que você toca prospera. Aleluia. Tudo que você faz vai para frente. Aleluia. Quando as pessoas vêm atribuladas, você dá uma palavra de fé e a pessoa sai dali fortalecida. Parece que tomou uma injeção, parece que tomou um remédio daqueles de marondeiro e sai dali forte, se sentindo confiante no Senhor. A Bíblia diz em Atos 14, 22, exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Estão pregando um evangelho fácil, estão pregando por aí que é molezinha entrar no céu, mas não é essa moleza toda não. A porta é estreita, o caminho é estreito. Jesus veio buscar uma igreja santa, pura, limpa, lavada, sem mancha, sem mácula. Porque eu jurei de mão levantada, porque quando você levanta a mão acima, qualquer coisa acima da cabeça, você está dizendo para o mundo espiritual que aquilo não é teu, que aquilo é de Deus, que é Deus que manda na sua vida. Antigamente, na minha época, eu já tenho 50 e poucos anos, quando eu era novo, quando os caras vinham te roubar, o cara falava assim, mãos ao alto. Aí você ficava assim, o cara, todo mundo via que estava sendo assaltado. Hoje não, hoje eles chegam, perdeu, não adianta, perdeu. Mas antigamente era assim, mãos ao alto. É assim que nós temos que estar diante de Deus. Quando você está de mãos ao alto, você está dizendo, Senhor, não depende de mim. Aqui, ó, estou com a minha mão levantada, eu estou rendido na tua presença. Sem você eu não sou nada, Senhor. Sem a ti, Pai, eu não consigo nada. Eu só consigo porque tu estás comigo. Aqui, ó, não é a minha mão que está fazendo, é tu que estás fazendo. Tu és grande, tu és maravilhoso, Jesus. A Bíblia diz que Hebreus 11, Abraão pela fé quando chamado obedeceu. E Abraão estabeleceu um altar. Ele atravessou a terra de Siquém, apareceu a ele o Senhor e disse, darei esta terra à tua descendência. Todo mundo conhece isso. E ali Abraão edificou um altar. Depois você vai ver que Abraão edificou vários altares. Siquém, que foi onde ele fez o primeiro altar, significa ombro, onde Deus falou com Abraão que ia dar aquela terra a ele. Você vê que Deus aparece com Abraão, Abraão era rico,
era bilionário. Para aquela época, tinha camelos, tudo que tem direito. E ele falou assim: sai da tua casa, larga a tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. São três coisas que isso são princípios para nós. Sai da tua casa, ou seja, você às vezes tem que largar a família para servir o Senhor. Larga a tua parentela, ou seja, ele trabalhava com a família, ele era o trabalho. Então ali indica que a igreja que você vai servir o Senhor é Deus que te coloca, o trabalho que Deus que vai te dar é Deus que vai te dar, é a direção de Deus. E vai para o lugar que eu te mostrarei. Fala de lugar de serviço ao Senhor. Abraão obedeceu. Depois que ele saiu, quando chegou em Siquém, o Senhor falou para ele: olha para essa terra que eu darei ela a ti e a tua descendência, e de ti farei uma grande nação, e em ti serão abençoadas todas as nações da terra. Abençoarei quem te abençoar e amaldiçoarei quem te amaldiçoar. A bênção de Abraão é estendida para a igreja através de Jesus. Em Jesus nós nos tornamos enxertados em Israel, na oliveira, e temos direito às bênçãos de Abraão. Todas as bênçãos que são recebidas, nós podemos receber porque fomos enxertados por ele. Então o altar, Abraão levantou aquele altar. E Deus fez a promessa depois que Abraão obedeceu. Então, é a hora que Deus trata conosco, é quando a gente deseja obedecer. Mas Deus conhecia o coração de Abraão, conhecia a motivação dele. E é sobre isso que nós vamos falar esta noite. Em virtude disso, tudo que está acontecendo, Abraão chegou em Canaã, a primeira coisa que ele fez foi um altar para o Senhor. E altar é um lugar de relacionamento. Altar é um lugar de queixa. Altar é um lugar onde tudo acontece. Altar é um lugar porque você, para ter o caráter de Jesus, é só no altar que você consegue. No altar que você levantar na sua casa. O que é o altar na minha casa? É o lugar onde você busca a presença de Deus, é o teu cantinho de oração. Como Jesus ensinou: vai lá, entra no teu quarto, fecha a porta e vai, clama a mim, eu te responderei e tal. Jesus ensinou a buscar. Isso é o teu altar. Nós temos que ter um altar, porque a gente precisa de um altar para se relacionar com Deus. A gente precisa de um altar onde você, no altar é onde você aprende a obedecer. O que o pastor Roberto falou: você vem à igreja, você trabalha, mas tu tem que ter o teu momento com o Senhor. Tu tem que ter o teu momento de filho e pai, de filho e pai. É você e ele e você e mais ninguém. Isso é o altar na nossa vida. No altar é onde você conta os teus segredos. Deus só fala os segredos dele para nós no altar, para quem tem um altar, para quem tem vida de oração com ele, para quem tem comunhão, para quem tem intimidade com ele. E no altar é onde você descobre quem você é. É no altar que Deus, você sabe, você descobre o que é que Deus quer de você. Por que você veio a essa terra? Qual é a tua missão nessa terra? Para que você veio nessa terra? Ou você veio para cá só para passar 80, 70 anos e sair sem marcar a sua geração? Não. Você nasceu com um propósito. Deus te trouxe com um propósito. Você precisa descobrir qual é o propósito que Deus tem na tua vida. Para que você nasceu? Para quem? Com certeza é para ajudar alguém. E isso você só descobre no altar. O altar é para você saber para onde você vai e quem você é. Porque quem não tem um altar, quem não tem direção do Senhor, está perdido. Está sem rumo, está desorientado. Vive às vezes orientado por profetas, orientado por pastores, mas Deus quer Ele mesmo te orientar. Ele usa os profetas para nos orientar, usa o pastor para nos dar direção, usa sim, mas Ele deseja fazer isso pessoalmente. Aleluia! Aleluia! E nós vamos aprender isso já já. Sabe? Nós fomos criados para a glória de Deus Pai. Diga amém. Amém. Você foi criado para a glória de Deus. A Bíblia diz em Gálatas 4, de 5 a 7: para remir o que estava debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito do seu Filho, o Espírito Santo, que clama: Abba, Pai. No original é Paizinho querido. Assim que já não é mais servo, mas filho.
E se és filho, és também herdeiro de Deus em Cristo Jesus. Aleluia. Existe muita diferença entre servo e filho. Tem muitos servos de Deus pelas igrejas hoje e poucos filhos. Servo, ele não adora, porque ele é escravo. Escravo não adora porque não são filhos, não tem pai. Quem não sabe adorar é porque ainda tem mente de servo. Quando a gente se converte a Jesus, a gente vem com a mente de servo. Mas à medida que a gente vai crescendo na graça e no conhecimento da palavra, nós vamos entendendo que nós somos mais do que servos, nós somos filhos. Isto é a nossa posição através de Cristo Jesus. A nossa posição em Cristo é como filhos. Relacionamento de filhos e não de servos. Escravo não tem pai, escravo não tem herança. Não pode ter herança porque não tem pai. Escravo, servo, põe a mesa. Filho, senta à mesa. Aleluia. Deus tem uma mesa preparada para você. Aleluia. Deus tem uma mesa preparada para você, filha. Não abra mão de participar desse banquete maravilhoso que é você ter um relacionamento de filho com o Senhor, com o seu Pai, com Deus. Aleluia. Não abra mão disso. É um direito seu que Jesus naquela cruz te deu para que você fosse feito filho, como nós acabamos de ler em Gálatas. Aleluia. Quando a gente lê Mateus 4:3, a tentação de Jesus, a gente já explicou vários, teve um dos bandidos, dos ladrões que estavam lá, que falou: se tu és filho de Deus, então desce daí que eu quero ver. Nem na hora da sua morte Jesus precisava provar que era filho de Deus. E muitas vezes o diabo vem na nossa mente e fala: se tu és filho de Deus, por que tu está desempregado? Se você é filho de Deus, por que tu está passando por isso? É porque nós passaremos por aflições, não foi isso que ele falou? Mas e você não deixou de ser filho. Mesmo no momento da aflição, ele falou que você não estaria sozinho. Aleluia. Mesmo no momento da fornalha, ele falou que você não estaria sozinho. Mesmo que você entrasse nas águas e submergisse, ele falou que você não passaria sozinho. Você não deixa de ser filho porque está passando por... Aleluia. 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 A gente precisa ter certeza da nossa posição diante do Pai. A gente precisa estar com a motivação correta para ser cristão. E eu pergunto agora para você: qual é a tua motivação para ser crente? Eu não gosto dessa palavra crente, eu gosto da palavra cristão, que quer dizer pequeno Cristo. Também não gosto da palavra evangelho. Essa palavra, entre aspas, está queimada, principalmente no Rio de Janeiro. Cristão, pequeno Cristo. As pessoas têm que olhar para mim, para você, tem que ver Jesus em você. Pequeno Cristo. Cristão. Qual é a tua motivação? Crente não, que crente até o diabo é. Qual é a tua motivação? Crente é quem crê que Jesus é o Filho de Deus, todos os demônios creem. Qual é a tua motivação para ser crente? Qual é a tua motivação para estar na igreja? Você só quer herança ou você quer intimidade? Aleluia. Meu Deus. Você quer viver de promessas ou de herança? Você quer ser filho ou servo, escravo? Qual é a tua motivação? Sabe, amados, agora nós vamos entrar na mensagem. E nós vamos estudar sobre Moisés. A questão não é o que nós recebemos na nossa mente. Eu já falei no início, a nossa mente é inimiga de Deus. Ela é amiga da alma, é da emoção. Tudo que a gente faz na emoção acaba rápido e a gente esquece daqui a meia hora. As coisas, a verdade, a palavra, ela tem que estar no nosso coração. E a ênfase, eu espero que Deus possa nos transferir o que Ele quer que nós entendamos, para que nós possamos nos preparar para o que Deus quer fazer hoje dentro de nós. Diga amém. 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 Todo mundo aqui veio com algum tipo de motivação. Todos nós temos uma motivação para estarmos na igreja. Mas o fundamental para nós
é o que nós temos que ser como cristãos. A questão aqui não é doutrina, não é teoria, a questão é como o nosso coração opera nesse relacionamento com o Senhor. Isso que nós precisamos deixar descer para o nosso coração hoje. Tomar essa decisão de que é assim que eu quero que seja. Abra a sua Bíblia em Êxodo capítulo 3. É bem aqui que o Senhor vem ao encontro de Moisés. Aquela terra é uma terra boa e ampla. 3:8. Terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu. É Deus que está falando. E Deus vem com uma promessa. Ele vai trazer libertação para o povo de Israel. Mas Ele vem para fazê-lo com uma promessa. Vamos no versículo 17, uma confirmação do versículo 8. Portanto disse eu, far-vos-ei subir da aflição do Egito para a terra do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu, para uma terra que mana leite e mel. Deus vai tirá-los da escravidão e vai levá-los para um lugar, vai levá-los para uma terra prometida e vai tirar os inimigos do caminho deles, os Jebuseus, os Eteus, todos aqueles zeus lá. Mas Deus vai lhe dar algo, Deus vai lhe dar uma terra linda, uma terra que mana leite e mel. E Ele deu essa promessa. Vamos até Deuteronômio capítulo 8. Deuteronômio capítulo 8, versículo 7. Aqui tem uma definição dessa terra. Olha só que coisa linda. Deus dá uma descrição diferente na palavra dessa terra que eles vão receber. Porque o Senhor teu Deus te mete numa boa terra, terra de ribeiros de águas, de montanhas, terra de trigo, Deuteronômio 8:7. Terra de trigo e cevada, de vides, figueiras, romeiras, terras de oliveiras, abundante de azeite e mel, terra em que comerás o pão sem escassez e nada te faltará nela, terra cujas pedras são ferro e de cujos montes tu cavarás o cobre. Olha só que promessa. É a terra que Deus estava dando para os israelitas, que não eram israelitas ainda, eram os hebreus. É importante ler tudo isso, porque Deus está dando algo que é uma coisa maravilhosa. É uma coisa que você descrever para eles que viviam debaixo de uma escravidão no Egito. Era algo maravilhoso. Eles saíram da escravidão, passaram pelo deserto, estão no deserto e estão caminhando para essa terra. Lógico, demorou a chegar, passaram 40 anos por causa da desobediência e tal. Um caminho que se faz em 40 dias levaram 40 anos, até uma geração de rebeldes morrer, a outra geração que entrou na terra prometida. Nós andamos hoje o que nós chamamos de nova aliança. Jeremias 31:31 diz que viria dias que o Senhor firmaria uma nova aliança com a casa de Israel, que somos nós também. E é uma aliança que Deus faz por nós através de Jesus. E Ele colocou a palavra em nossos corações. Diga amém. 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 Só que nós não podemos, nós costumamos, mas não podemos ficar condicionados nessa mentalidade que Deus vem só para fazer algo por nós. Um dos problemas do cristianismo e da igreja, de modo geral, é que existe uma expectativa imensa do que Deus vai fazer por mim. Quais são as bênçãos que Deus vai me dar? Quais são as provisões que Deus vai me dar? E hoje só se prega isso. E muitas vezes, para muita gente, é essa a motivação da pessoa que se aproxima de Jesus. Receber alguma coisa. E tudo gira em torno do que Deus vai fazer por aquela pessoa. E a gente diz assim, bom, mas foi promessa de Deus. Isso não foi ideia minha. Ele prometeu, ele até usou a irmã fulana em profecia para me falar que eu ia ganhar isso. E às vezes, amados, nós temos que parar, e seria interessante a gente ver o quanto que da nossa oração no dia a dia, às vezes que nós dobramos o joelho para orar, e o quanto que a nossa oração gira em torno do fato
de que Deus tem uma promessa na nossa vida, de que Ele vai fazer alguma coisa por nós. Aleluia. Toda vez que a gente ora por alguém para ser curado, isso faz parte de uma promessa. Você ora, Senhor, abençoa aquele irmão, cura a irmã fulana, repreendeu no espírito de fragilidade, todo espírito de enfermidade sai. Isso está baseado numa promessa. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Está lá em Isaías. Depois que você, com calma, quando você for fazer uma introspectiva de tudo que você está ouvindo, que agora você está recebendo assim, ó, né? Muita informação, mas depois você, o Espírito Santo vai trabalhar contigo. Vale a pena você botar no papel e ver qual tem sido a tua motivação para você estar na presença do Senhor. O que você tem realmente lá de dentro do fundo? O que tu está buscando? Será que tu está aqui só para receber alguma coisa ou só para buscar as mãos dele ou a face dele? Aleluias. Depois, a gente vive com esse conceito que foi entronizado nas igrejas de uma maneira assim, pelo romanismo, de que Deus vai fazer alguma coisa por você. E Ele prometeu fazer alguma coisa, e às vezes a gente fica até irritado porque Ele disse que ia fazer coisas, e às vezes Ele não está fazendo, ou não é da maneira como nós esperávamos que Ele estivesse fazendo, e nós ficamos até revoltados com Ele. Porque Ele não está fazendo como a gente achava que Ele tinha que fazer, como a gente acha que nós merecemos. É verdade. E é fundamental esse conceito de bênção e promessa. E é isso que o Senhor está falando aqui hoje. É que nós temos que ter muito cuidado nos nossos espíritos acerca do fato de que Deus se relaciona conosco baseado numa promessa de que Ele vai fazer algo, porque não é assim. Aleluia. Você vê aqui que Ele veio ao encontro de Moisés, nesse texto que nós estamos. E ele começa a falar e recitar promessas feitas há séculos atrás. Ele diz assim, nos versículos anteriores: eu prometi essas coisas a Abraão, Isaac e Jacó, e agora eu vou cumprir em vocês. Está falando com Moisés. Eu prometi essa terra para os seus ancestrais, para Abraão, Isaac e Jacó. Essa é a terra prometida e agora eu vou dar essa terra para vocês. Você vê que aqui, que Deus aqui, ele está tirando o povo de Israel do Egito, mas ele tem duas motivações. Uma está em Deuteronômio capítulo 6, versículo 20 a 23. Eu vou ler rápido por causa do tempo. Presta atenção, anota só as passagens. Presta atenção, você tem que ser como um crente de Bereia. Toda vez que alguém estiver pregando aqui, tu vai anotando as passagens, depois vai lá conferir. Tem que ser bereano. Porque quando você vai conferir as passagens de novo em casa, a mensagem volta e o Espírito Santo continua o tratamento contigo, que ele começou aqui no culto e às vezes termina lá. Amém? Amém. Você recebe isso? Eu recebo. Olha o que diz Deuteronômio 6:20. Quando teu filho no futuro te perguntar dizendo: o que significam os testemunhos e estatutos e juízos do Senhor nosso Deus vos ordenou, então dirás a teu filho: éramos servos de Faraó no Egito, porém o Senhor nos tirou de lá com mão poderosa. Aos nossos olhos fez o Senhor sinais e maravilhas grandes e terríveis contra o Egito e contra Faraó e toda a sua casa. E dali nos tirou para nos levar e nos dar a terra que sob juramento prometeu aos nossos pais. Essa é a primeira motivação de Deus para tirar do Egito. É a primeira motivação de Deus para te tirar do mundo, também foi te dar uma terra prometida, que é a eternidade. É a nova Canaã. A mesma motivação, assim como Deus tirou os hebreus do Egito para dar uma terra prometida, Deus nos tirou do mundo, desse mundo que já é no maligno, também para nos dar uma terra prometida na eternidade, uma nova Canaã. Uma vida, o resto da eternidade ao lado dele. Essa é a primeira motivação. 46 diz assim: e saberão que eu sou o Senhor seu Deus, que os tirou da terra do Egito para habitar no meio deles. Eu sou o Senhor seu Deus. Essa é a segunda motivação pela qual Deus tirou os hebreus do Egito. Essa é a segunda motivação pela qual Deus nos tirou deste mundo que jaz no maligno. Ele quer habitar no nosso mundo. Aleluia. Ele quer ter relacionamento com você. Isso chama-se tabernacular com
com você. Ele quer ter intimidade com você. Assim como ele vinha na virada do dia, às 6 horas da tarde, para conversar com Adão. É essa vida, esse relacionamento que ele quer ter com cada um. Glórias ao teu nome. Ele te tirou do Egito para te dar uma terra prometida. Ele tirou do mundo para te dar uma terra prometida, que é a eternidade com ele. E o segundo motivo pelo qual ele te tirou do mundo é porque ele quer ter um relacionamento de pai e filho conosco. Mas o propósito dele era morar com eles. E nós temos que nos conscientizar dos propósitos de Deus na nossa vida. Diga amém. Amém. Quando Deus se move na sua vontade, e ele se move na sua vontade, tá? Muitas coisas acontecem na nossa vida. Muitas coisas acontecem. E foi isso que Deus fez. Deus se moveu na sua vontade, nos tirou deste mundo para poder nos dar a terra prometida, uma nova Canaã, e também para poder ter um relacionamento e morar conosco. Sabe, a igreja no Rio de Janeiro, ela está muito adormecida nesse sentido. Estou com muito ativismo, com muitas coisas, muitas programações, mas não tem tempo de ter relacionamento. E aí estão andando sem a direção do Senhor, fazendo o que dá na cabeça dos líderes. Deus nos tirou do Egito para nos dar uma Canaã para morar conosco. Agora olha só, vamos para Êxodo 33. Aqui que o negócio aperta. Êxodo 33. Meu Deus. Olha bem isso. 33, de 1 a 3. Disse o Senhor a Moisés: vai, sobe tu e o povo que tiraste da terra do Egito para a terra a respeito do qual jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: a tua descendência a darei. Enviarei um anjo diante de ti, lançarei fora os cananeus, os heveus, os ferezeus, os heveus e jebuseus. Sobe para uma terra que manarei de mel, eu não subirei no meio de ti, porque és povo de dura cerviz, para que não te consuma eu no caminho. Meu Deus. Olha o que ele diz aqui. Moisés já tinha subido no monte, o povo já tinha saído do Egito. Moisés já tinha passado 40 dias com Deus. Deus já tinha dado as tábuas da lei. Aí Moisés desce, o povo peca, faz o bezerro de ouro. Deus fica bravo, ali ficou ruim para Arão. E quando chega aqui, Deus fala tudo isso e diz assim: eu não subirei no meio de ti. O que Deus está falando para eles aqui? Deus está dizendo assim: vai lá, eu vou te dar a terra prometida, eu vou remover o inimigo, eu tenho essa terra, essa é a terra da promessa, é a terra que derrama leite e mel, e continua falando essas coisas. Mas ele chega, você vê que quando chega no versículo 12, disse o Senhor a Moisés, disse Moisés ao Senhor: tu me dizes, fazes subir deste povo, porém não me fazes saber a quem hás de enviar comigo. Contudo, tu disseste: conheço-te pelo teu nome, e também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faça saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos, e considere que esta nação é teu povo. Então Deus respondeu para ele: a minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Então Moisés lhe disse: se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. Aleluia. Se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. Quando você para analisar o que quase aconteceu aqui, é algo apavorante. É verdade. O que quase aconteceu, qual era a proposta que Deus estava dando a Moisés? Ele está dizendo assim: olha só, Deus estava falando de uma maneira muito rápida, como eu também estou falando, eu estou preocupado com a hora. Ele diz: eu vou te livrar dos inimigos, eu vou tirar todos os povos, eu vou mandar meu anjo na frente, eu vou limpar a terra, eu vou te dar a terra que eu prometi a Abraão, Isaque e Jacó, vocês vão receber essa bênção maravilhosa, mas eu não vou com vocês. Deus falou assim: eu não vou com vocês, vocês vão, eu não vou. Ele está dizendo assim: e é melhor para vocês, hein? É melhor que eu não vá, porque vocês têm um coração duro, e se eu for junto eu vou destruir vocês no caminho. O que quase aconteceu aqui? Meu Deus. Você vê que Deus está ali falando essas coisas e Moisés estava quieto ouvindo. E de repente Moisés fala assim no versículo 12: diz: Senhor, aproveitando o ensejo, quem é que vai com a gente mesmo? Ali que Deus viu a motivação que estava no coração de Moisés. Porque se tu não for conosco, eu não tiro o meu pé deste lugar. Meu Deus. Aleluia.
E aí, você começa a ver o significado disso. E a pergunta é: será que é possível que Deus consiga separar a presença dele das bênçãos e das promessas dele? Deus também tem. Nós vivemos nesse desejo. Nós vivemos debaixo dessa expectativa das promessas de Deus. Muito do nosso caminhar, do nosso relacionamento com Deus é formado e moldado de acordo com a realidade de que Deus fez promessas e nós estamos esperando que essas promessas se cumpram. Mas olha o que ele está dizendo a Moisés. E nós precisamos entender como filhos de Deus isso. Ele está dizendo assim, ó, que em algum momento da nossa caminhada, que em algum momento da nossa vida de cristãos, Deus pode pegar uma bifurcação e deixar você com as promessas e ele ir para outro lado. Meu Deus. As promessas Ele pode se separar das promessas dele. É como se ele estivesse falando assim, ó. Ele disse para Moisés: a minha presença vai ficar aqui. Vocês vão lá, vão, progrida. Vai lá receber a sua promessa. Vai lá receber a tua bênção. Vai lá receber o seu emprego bom que você pediu. Vai lá tomar posse da tua casa nova que você pediu. Eu vou até mandar um anjo de guerra na frente. E o anjo vai tirar todos os inimigos. O anjo vai tirar todos os demônios. Os anjos vai tirar todos os gigantes. O anjo vai derrubar todas as muralhas de Jericó que apareceram na tua frente. Vai lá, toma posse da tua bênção. Vai lá, tu está me perturbando com essa casa, toma essa casa. É esse emprego, toma esse emprego. Mas eu não vou contigo. Meu Deus. É mais ou menos isso. Tirando a parte da dramatização. É isso que ele está falando. Vocês vão receber tudo. O problema é que a forma como nós vivemos hoje em dia, nesse cristianismo que nós vivemos de triunfalismo, nós vamos interpretar que isso é bênção de Deus. Olha como é que Deus está comigo, olha como é que eu estou abençoado, Deus é comigo, olha como é que Deus é comigo, me deu uma casa melhor, Deus é comigo. E nós vamos achar que porque estão recebendo coisas, porque estamos ganhando bênçãos, porque as promessas estão se cumprindo, que Deus está conosco. E Deus pode estar lá atrás, muito tempo já não ter largado. Aleluia. Porque as bênçãos e promessas eles vão cumprir. Sabe por quê? Que ele vai cumprir as bênçãos e as promessas? Porque ele não é filho do homem para que minta. Ele é sincero, ele não mente. Se ele prometeu, ele vai cumprir. Agora, o fato de ele estar cumprindo a promessa não quer dizer que ele está contigo. Agora, se você só está acostumado a ver os feitos de Deus, quando as muralhas de Jericó caírem na tua vida, você vai achar que Deus está contigo. Quando você vê o paralítico levantar na cadeira, você pode até achar que Deus está contigo. Será? Foi isso que ele estava propondo a Moisés. A Bíblia fala claramente que Moisés conhecia os caminhos de Deus, mas o povo não. A única coisa que o povo via era o que estava acontecendo. Eles não conheciam a presença de Deus. Assim como hoje tem muitos que só conhecem Deus de ouvir falar. Mas Deus quer ter um relacionamento pessoal com cada um de nós. Deus não quer falar contigo só pela boca do Senhor, Ele quer falar diretamente. Deus gosta de papo no olho, papo reto, como eu falo, conversa sem curva. Ele pode usar os profetas? Pode. Ele pode usar os pastores? Pode. Ele pode usar quem ele quiser. Para Balaão ele usou até uma jumenta. Mas ele quer falar no olho, ele quer falar no cara a cara. Meu Deus. Diretamente. É isso que ele propõe. E é isso que estava no coração de Moisés. É isso que a Bíblia fala claramente para nós. E Moisés diz assim, ele vai. Ele diz, vai, mas eu vou ficar. E às vezes, Deus diz isso, toma. Mas eu não vou contigo nessa, meu filho. Às vezes Deus fala isso. Vai, meu filho, vai nessa. Eu não estou contigo. Moisés mostrou uma coisa profunda sobre quem ele era na verdade. Ele disse aqui, escuta aqui, Senhor. Se o Senhor não vai,
não adianta, que eu também não vou. Se tu não vai, eu não saio daqui. Se tu não for comigo, eu não vou. Se tu não for comigo nessa empreitada, eu não vou. Eu não quero saber. Eu vou ficar aqui nesse deserto, eu vou ficar aqui sem comida, eu vou ficar aqui sem água, sem leite, sem mel. Eu vou ficar aqui nesse problema, eu vou ficar aqui nessa provação, eu vou ficar aqui nessa luta. Mas, Senhor, eu quero que tu entenda uma coisa. Eu abro mão das tuas promessas, eu abro mão das tuas bênçãos, mas eu não abro mão da tua presença. Se tu não fores comigo, eu não saio daqui. Deus, a tua presença é melhor, Deus. Essa é a motivação que tem que estar no nosso coração, igreja. É a motivação de Moisés. Toda vez que você tiver que fazer uma coisa, Senhor, eu vou lá, mas se tu não for comigo, eu não vou. Eu vou nesse ministério aí, mas se tu não for comigo nesse ministério, eu não vou. Eu não saio sem a tua presença. Eu não saio de casa sem a tua presença. Eu não abro mão da tua presença. Para mim, o mais importante na minha vida é a tua presença. A tua presença é melhor do que qualquer bênção. A tua presença é melhor do que qualquer promessa. Estar contigo é a melhor coisa que eu posso querer. Eu não abro mão de estar contigo. Eu não abro mão da tua presença na minha vida. Eu não abro mão da tua presença na minha escola. Eu não abro mão da tua presença no meu negócio. Eu não abro mão da tua presença no meu emprego. Eu não abro mão da tua presença na minha família. Glórias ao teu nome. Eu quero a tua presença na minha vida. Oh, meu Deus. Ele tem que ser o nosso propósito. Eu acho que tem que ter algo no nosso coração que nós vamos realmente querer, que é para trazer a palavra dele em existência na nossa vida. Aquela motivação de Moisés tem que ser a nossa motivação. Ele tem que ser o nosso propósito, ele tem que ser a nossa motivação. E se nós tivermos isso, nós estamos bem. Aleluia. Mas se você não tiver a presença dele, você perdeu a única coisa que é importante na sua vida. Aleluia, meu Deus. A presença dele é a única coisa que vale a pena na nossa vida. É melhor do que bênção, é melhor do que promessa, é melhor do que qualquer coisa. Eu te digo, peça, igreja, não abra mão da presença do Pai na tua vida. Nunca, jamais. Meu Deus. Deus viu que a motivação de Moisés batia com a vontade dele, amados. Meu Deus. Houve um alinhamento. Nós estamos vivendo uma época muito ruim, amados. Nós estamos vivendo a época do Evangelho do Reino, mas como diz o pastor Juliano Som, o Evangelho do Reino dos homens para os homens. O Evangelho do Reino de Deus para Deus acabou na maioria dos lugares. E o povo hoje, por a falta de líderes que preguem o que as ovelhas precisam ouvir, não o que elas querem ouvir. Porque a ovelha gosta